Pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar com você, eu deixei aqui escrito no meu estudo, eu queria primeiramente agradecer a Deus, diante de todos vocês aqui, eu queria agradecer a Deus por os momentos que eu não tive nada. Os momentos, o que o Senhor falou? Isso que você ouviu. Os momentos que eu não tive nada, porque são nos momentos que eu não tive nada na minha vida que eu descobri a fé. Porque a fé, ela vai ser usada nesses momentos. Pensa bem comigo, seja inteligente. O que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Vamos ler devagarinho? Hebreus 11, 1. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Ou seja, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para tocar. Eu não tenho nada para ver. Eu não tenho nada. Eu só tenho a fé. É nessa hora que você descobre a fé. Eu estava pensando, eu estava analisando hoje e eu comecei a pensar e você vai concordar comigo. Essas pessoas hoje que têm grandes empresas, essas pessoas que conseguiram fazer uma grande história sobre a face da terra, são pessoas que muitas delas nunca foram acreditadas pelos outros. As pessoas nunca acreditaram nelas. As pessoas nunca confiaram nelas. Ou quem sabe, se as pessoas confiaram ou não confiaram, pouco importa. O que mais importa é você ter essa certeza no seu coração. É você ser uma pessoa que você acredita naquilo que Deus colocou dentro de você. Então eu coloquei aqui no meu estudo que a fé, ela é o maior mistério que o universo pode esconder. Por que é, pastor, o maior mistério de todos? Porque a fé, pessoal, que eu vou pregar para você hoje, não é a fé católica, não é a fé espírita, não é a fé evangélica, porque as pessoas têm, fé evangélica, fé espírita, fé católica, e eu vou dizer uma coisa muito forte para você, a fé, ela vem antes de qualquer tipo dessas religiões que eu falei agora. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, a Escritura Sagrada diz exatamente assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Nessa época existia religião? Existia religião na época de Abel e Caim? Está falando um dos primeiros homens que existiu sobre a face da terra. Você sabe que Adão e Eva, qual foi o primeiro filho que eles tiveram? Caim. E o segundo? Abel, está aí. Então isso aqui não é uma fé que eu vou explicar a você hoje, não é a fé católica, a fé espírita, a fé evangélica, a fé budista. Não tem nada a ver isso não. Eu estou falando de uma fé que vem antes da religião. E é como eu estou dizendo para você, e essa fé, ela é um presente que Deus deu, fala comigo em voz alta, para todos os seres humanos. Exatamente, porque eu nunca concordei com as pessoas quando dizem assim, ai pastor, eu não tenho fé. Como assim você não tem fé? Você nunca leu? Abra sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 3. Todo mundo abrindo em Romanos 12, 3. Então, novamente falando para você, é na época que eu não tenho nada que eu vou descobrir essa fé, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Não, pastor, nem todo mundo tem. Todo mundo tem, eu afirmo para você na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz, porque pela graça que me é dada, ou seja, graça é uma coisa que não é merecida, eu não mereço, você também não merece. Então, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas saiba com temperança, vamos lá comigo, todo mundo lendo, conforme a medida da fé que Deus repartiu. A medida de fé que Deus repartiu, todo mundo aqui tem fé. E vou te falar mais. Todo mundo aqui tem fé, católico, budista, todo mundo. Eu não estou falando aqui de religião hoje. Eu estou falando dessa certeza que a gente tem no nosso coração. E isso, como eu falei para você, isso foi dada a toda pessoa. E quem tem aqui convicção que a Bíblia Sagrada não pode mentir, levanta a mão. Eu estava vendo esses dias atrás uma história do monge e do discípulo. Eu achei muito interessante. Diz que o monge chegou para o discípulo dele e falou assim, vai lá fora aqui do convento, que ele estava preparando lá o discípulo. Falei, vai lá fora lá que tem umas vacas que estão voando e estão dando leite das alturas. Mas o discípulo saiu correndo e foi lá fora olhar. Aí diz que ele foi lá fora, ele voltou e disse assim, mas monge, não tem vaca nenhuma voando. Ah, mas você é tão ingênuo.
Como é que você pôde acreditar naquilo que eu te disse? Uma coisa tão, sabe, não é impossível isso. Ele disse, por que você foi lá fora para ver se tem vaca voando que está dando leite das alturas? Ele falou assim, porque eu prefiro acreditar que um monge não pode mentir do que qualquer outra coisa. É por isso que eu fui lá fora. E eu quero dizer para você, eu também quero acreditar e vou continuar acreditando que a Bíblia Sagrada nunca pode mentir. Fala comigo, a Bíblia não pode mentir. Então, se a Bíblia diz, e eu creio, que Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós, então todo mundo tem fé, todos os seres humanos. O que vai fazer essa medida de fé aumentar é quando você se encontra com a palavra de Deus, como diz em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que todo mundo aqui conhece, que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela... Ou seja, essa fé já existe. Agora fala comigo em voz alta, mas ela vem. Olha, põe na revista atualizada para eles entenderem melhor. Ó, revista atualizada. Assim a fé vem. A fé ela vem à tona. Essa medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós, essa fé ela vem e ela vem pela pregação da palavra de Cristo. Então todos nós que estamos aqui, nós já temos essa medida de fé, e para receber qualquer coisa, e quando então a gente está ministrando a palavra, essa medida de fé vai aumentando. Jesus ele falou muitas vezes para as pessoas, homem de pouca, ó mulher grande é a tua, você já notou que tem grande fé e pouca fé na Bíblia? Mas Jesus nunca disse, você não tem fé, ele disse assim, aonde você colocou a fé. Ele nunca disse, não tem fé, não, todo mundo tem. Todo mundo tem, e ela vai sendo desenvolvida com a pregação da palavra de Deus, mas essa certeza, ela já existe no nosso coração. Mas como eu estava falando do monge e do discípulo, gostou da historinha? Eu prefiro acreditar em vaca voadora do que acreditar que um monge pode mentir. Você vê, ele preferia acreditar em vaca voadora do que um monge mentir. E eu também prefiro acreditar sempre que a Bíblia Sagrada não pode mentir. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, sabe uma coisa que a nossa fé não precisa? Quem quer saber do que a nossa fé não precisa? Quer? A minha inteligência. A minha fé, ela não precisa da minha inteligência, só vai atrapalhar. Porque quando a gente se acha muito inteligente, a gente se acha muito, douto, a gente se acha muito conhecedor, a fé que nós temos, ela começa a ser sufocada. Porque pensa um pouquinho comigo, um homem levanta um cajado e o mar se abre. Um machado de ferro boiando na água. Pensa, um homem que coloca uma pasta de figo em cima de um câncer maligno e fica curado. Irmão, você acha que a nossa inteligência aceita isso? A nossa inteligência não aceita esse negócio. Então essa medida de fé que Deus coloca em cada pessoa, ela começa a ser sufocada. Isso não pode acontecer com a gente. Então a Bíblia Sagrada diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, dá um glória a Deus aí. Deixa o pastor Mike pregando que vai aquecer bastante essa mensagem hoje. Diga aleluia. Olha o que diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir. O que está querendo dizer esse texto na Bíblia Sagrada? Eu coloquei aqui, o mais inteligente parece o mais idiota perto da fé. Quando uma pessoa consegue utilizar essa medida de fé que ela tem, o cara mais inteligente, ele vai parecer o cara mais idiota, o cara mais burro. Ele vai olhar e vai dizer assim, mas como? Estava no exame. Não, o quê? Esse cara agora parou de fumar? Duvido. O quê? Como é que essa pessoa não morreu nesse acidente? Não tem como. Você está entendendo? Quando a fé está em jogo, quando a fé está em ação, as pessoas doutas, inteligentes, cursadas, elas parecem bobas. Porque naquele momento é o poder de Deus entrando em ação através da fé. De uma coisa que você não está enxergando. Parte da premissa que você não vê, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. É uma certeza que já tem dentro de mim. E essa certeza, como eu disse, ela vai aumentando no decorrer que você vai escutando a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no Salmo 60, no versículo 12, diz exatamente o seguinte. Salmo 60, 12. Em Deus
quando nós vivemos pela Escritura, em Deus faremos proezas. Você sabe o que é proeza? Quem quer saber o que é proeza? Feitos, façanhas, coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Isso tudo é através da fé. Então, o que eu e você a gente precisa? Tanto eu quanto você. Quando eu começo a meditar aqui na Escritura Sagrada, eu começo a perceber uma coisa. Que nesse Hebreus capítulo 11, que o pastor Mike estava ministrando para você aí, existem vários, mas vários heróis da fé, certo ou errado? Certo ou errado? Vários heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é uma galeria de heróis da fé. Só que entre esses heróis da fé, eu estava lendo hoje na Bíblia Sagrada, e eu até enumerei. Tem algumas pessoas aqui que eu acho que você não aceitaria eles como pastor de vocês. Raabe, o que ela era? Prostituta, ela está na galeria dos heróis da fé. Sansão, você aceitaria ele como pastor de vocês? Você aceitaria ele como obreiro aqui da igreja para colocar a mão na tua cabeça? Mas por que ele está na galeria dos heróis da fé? E o que falar do Jacó? O Jacó, o que ele fez? Enganou, surrupiou e tal. Você aceitaria ele? Será que você aceitaria a Sara, que ofereceu outra mulher para o esposo dela se deitar? Você aceitaria o Moisés? Você aceitaria o Moisés como pastor de vocês, sabendo que ele matou um egípcio? Você sabe que se uma pessoa matar outra hoje, o nome dela fica lá. Fica não, cadê o pessoal que é advogado aí? O nome não fica sempre ligado lá, irmão? Não fica lá ligado quando a pessoa mata alguém? Moisés, acho que nem poder pregar o evangelho poderia, irmão. De repente poderia pregar para lá, mas pensa. Mas por que eu estou falando isso? Porque todas essas pessoas, atenção que eu estou falando, todas essas pessoas que o pastor Michael falou para você agora, estão em Hebreus capítulo 11. E sabe por que eles estão em Hebreus capítulo 11? Olha para cá todo mundo. Não é porque eles eram perfeitos. Eles não estão na galeria dos heróis da fé, porque eles eram santos, santos, santos. Eu falei agora, é galeria do quê? Galeria do quê? Das façanhas. Galeria dos feitos. E são pessoas extremamente imperfeitas, falhas, como eu e você, que lutamos para viver em santidade, e daqui a pouco, pá, falha. E atira a primeira pedra no pastor Michael, que nunca falhou. Só que eles usaram essa medida de fé, e eles ficaram ali em Hebreus 11, por causa das proezas que eles fizeram através da fé. Então eu estava meditando nisso e eu acabei entendendo uma coisa, que eles cometiam erros e eram imperfeitos, mas eles amavam a Deus através da fé. Se você for abrir a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, olha que interessante que fala em Mateus capítulo 6, no versículo 8. Põe para nós na tela, Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que é necessário antes de vos pedirdes. Aí 19, né? Portanto, quando você orar, você vai orar assim, atenção. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Agora vamos comigo, vamos lá, leia comigo. Nos dá hoje, agora lê o próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos para tudo. O pão vem antes do perdão ou depois do perdão o pão? Hã? Mas geralmente o que ensinaram para a gente? Que a gente tem que pedir perdão para Deus para receber a bênção. Os ensinamentos que passaram para a gente é o ensinamento que Deus é primeiro juiz, e eu tenho que me acertar com o juiz para depois eu receber a bênção. Só que Jesus está ensinando ao contrário. Ele está ensinando que eu e você, nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai. Primeiro Ele é Pai, depois Ele é juiz. É como se eu pegasse o Felipe, meu filho, estou falando meu filho. O meu filho fez uma coisa muito errada. Ele errou, falhou feio. Só que ele está com muita fome, ele está com muita fome. Você acha que eu vou deixar de dar de comer para ele? Ou eu vou dar de comer para ele só depois que ele se acertar comigo? Não! O que eu vou fazer? Eu vou sentar com ele, vou dar comida para ele, enquanto ele estiver comendo, eu vou dizer assim, ó, senta aqui, rapazinho, nós vamos conversar. Mas ele vai estar conversando comigo, como é que ele vai estar? Comendo. Ou seja, Deus, Ele é Pai.
Depois você se acerta com ele, pastor, não estou entendendo. Por que esses homens imperfeitos, Moisés, Sara, Raabe, Sansão e todos os outros, não tem ninguém perfeito? Por que esse pessoal está na galeria dos heróis da fé? Se eles eram pecadores, se eles eram pessoas falhas, e muitas vezes mais falhos que nós no Novo Testamento. Por que eles estão na galeria da fé? Porque esse pão que Deus vai nos dar, Ele vai dar para a gente mesmo sendo pecadores. Ele vai querer que a gente se acerte? Claro que Deus vai querer que eu me acerte com Ele. Mas através da minha fé, eu vou receber a bênção. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Olha para o teu irmão e diga assim, não leia mais a Bíblia como evangélico. Leia a Bíblia como filho de Deus. Nós precisamos começar a ler a Bíblia Sagrada como filho de Deus. Você sabia que eu estava lendo os evangelhos e eu comecei a notar uma coisa, que em nenhum momento Jesus chama o Pai de Deus. Ele só chama Deus de quê? Pai, 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 Pai. Você sabe qual foi a única vez que Jesus chamou? Deus meu, por que me abandonaste? A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi nessa hora que ele se sentiu desamparado. Porque todas as outras vezes ele vivia colocando o Pai, 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 graça te dou, Pai, Pai, Pai. Aí depois que Jesus falou essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? A última frase dele é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque de vez em quando você se acha muito pecador, e aí você diz, eu acho que eu sou muito falho, então por isso que eu não estou recebendo as bênçãos. Mentira! Mentira! Você recebe a bênção através da medida de fé que Deus colocou em você. Não interessa o quão pecador ou quão falho você é. Eu posso ser muito falho, você pode ser muito falho. Nós vamos ter que nos acertar com Deus, sim ou não? Sim, mas Ele não vai deixar de abençoar você. Ele não vai deixar de me abençoar, porque Ele colocou essa medida de fé. E é por isso que na galeria dos heróis da fé, tem gente pecadora com proezas enormes. Gente pecadora que tem coisas sobrenaturais que aconteceram através delas. Diga aleluia. Abre em Hebreus 11:3. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Eu quero que você pare com essa besteira em 2022 de dizer que você não está recebendo a bênção, que você fez alguma coisa errada. Olha para mim aqui, irmão. Todo mundo fez uma coisa errada. Fala para mim só o que não fez coisa errada, quem foi? Só, irmão. Você pare de se condenar. Você pare de se condenar. Moisés matou o egípcio. E depois ele está abrindo o mar vermelho. Raabe é prostituta. E foi tataravó de Jesus. Escutou o que eu falei agora? Raabe foi quem? Tataravó de Jesus. Se você for ver, esse pessoal falhou e falhou feio. Mas aí eles usaram a medida de fé deles. Por quê? Olha só o que diz agora, só o começo do 11. Vamos lá, pessoal. Pela fé, não escutei mais alto, pela fé, não é pela escola, nem pela faculdade, nem pelos estudos que você está fazendo. Eu vou entender as coisas pela fé. Essa medida que Deus colocou dentro de cada pessoa. Você quer ver como funciona? Eu te provo. São pessoas que não eram de Deus. Eu pedi até para o Guilherme achar para mim. Guilherme, põe o primeiro aí, o avião. Olha só. Olha só isso aqui. Esse tal de Wilbur e Orville White, esses dois irmãos, eles fizeram o primeiro voo em 1903. Você sabe o que eles tinham? Uma fábrica de bicicleta. A fábrica deles era de quê? Tá. Só que um dia um deles olhou para o outro e disse, e se essa bicicleta voasse? Aí o outro disse, mas é impossível, mas como que isso vai acontecer? Porque toda vez que desperta essa fagulha dentro de nós, chamada fé, é uma coisa que você tem certeza de uma coisa que você não viu. Isso Deus colocou dentro de todos os seres humanos, inclusive crente e não crente, inclusive evangélico e não evangélico, católico e espírita, tanto faz. Eu não estou falando aqui de religião para você, estou falando de fé. Quando esses caras aqui decidiram, aí eles começaram então a projetar, foram projetando. E você sabe como é que saiu voando o primeiro avião? Quem quer saber? Eles foram pedalando.
os dois, e daqui a pouco aquele negócio que eles puxaram aqui assim, como se fosse tipo um planador, levantaram e saíram voando, de bicicleta voadora. Hoje quando você vai para São Paulo, você vai de quê? Hoje quando você vai para Minas, você vai para qualquer lugar, como é que você vai? Dá uma tremida, mas você vai. E se esses caras aqui, se eles não tivessem acreditado nessa certeza, nessa convicção que tinha dentro deles, esses caras aqui, eles não eram crentes, esse pessoal aqui, eles não eram de Jesus, e cheio de Espírito Santo e tal, não, eles apenas usaram o quê? A fé, e ficaram até hoje na galeria. Esses caras aqui ficaram na galeria, e hoje você voa de avião. Hoje para você é normal voar de avião. Só que um dia esses malucos transformaram a bicicleta em bicicleta voadora. Fala comigo, bicicleta voadora. Que doideira! Uma bicicleta voadora. E hoje quantas pessoas vai dentro de um Boeing? Eu nem sei, irmão. Esqueci de pedir para o Guilherme procurar para mim. Nem sei, irmão. 200, 300, 400, sei lá quantas pessoas vai, irmão. E eles começaram 2 pedalando. Você quer ver outra ideia agora? Eu até coloquei aqui, ó. Põe a ponte. Eu pedi para o Guilherme procurar para mim, ó. Esse aqui foi o primeiro cara que construiu uma ponte. Um dia alguém chegou para ele chegou para alguém e disse assim, ó. E se nós fizéssemos um negócio em cima desse rio agora, sem a gente molhar os pés, a gente passar daqui e passar para lá? Sabe o que falaram para ele? Como? Você está louco? Não tem como. Mas esse tal de Ferdinand, como é que é? Arnaudin, ele foi o inventor da ponte em 1893. E hoje, irmão, quem passou por uma ponte ainda hoje? Quem passou por ponte? A gente passa de boa. Mas esse cara, um dia, ele enxergou alguma coisa que ninguém enxergava. Ele despertou essa fagulha dentro dele. E essa medida de fé não interessa quem você é. Deus repartiu a cada um. Então, a partir de hoje, atenção. Vai para João 17 agora rapidinho. João 17, eu anotei aqui, ó. João 17, o versículo 14. Vai. João 17, 14. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Você vai fazer proeza em 2022. Você vai parar de se condenar. Se você tem que se acertar com Deus, pastor, não está fazendo apologia a pecado não, tá? Ah, pastor, graças a Deus, tomar uma cachaça hoje à noite, eu tenho fé. Não. Não, que alguém pode pensar que eu estou pregando isso. Não. A gente vai se acertar com Deus ou não vai? Vai, mas Ele não vai deixar de honrar a nossa fé. Ele não vai deixar de honrar a certeza que você tem no seu coração. Ele não vai deixar. Olha só o que a Bíblia diz. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Vamos comigo? Porque não são do mundo, assim como eu não sou. Não pense mais como uma pessoa aqui da terra. Uma vez me disse, você parece um extraterrestre. Eu falei, graças a Deus. Quem também é extraterrestre, levanta a mão aí. Cadê os extraterrestres? Por isso que Jesus disse, vocês não são do mundo. Vocês são seres diferentes dos demais. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Você não é desse mundo. Não se conforme. Agora deixa eu te dar mais um exemplo agora. Eu vou te dar um exemplo agora que você vai gostar. Esse é top. Fala comigo, Thomas Edison. Já ouviu falar desse cara ou não? Quem já ouviu falar desse cara? Esse cara, ele chegou e falou para uma pessoa assim, ó, anotei a biografia dele, ó. Ele disse assim, ó, eu vou capturar a luz num pote. E vou dar luz para todo mundo, vou capturar. O que o pessoal falou dele? Se fosse nós naquela época, eu não falei a louco, eu falei assim, ó, você é um endemoniado. Vem cá que eu vou botar a mão na tua cabeça. Deus disse, haja luz e houve luz. Não, você só pode estar com o capeta. Como assim? Como é que você vai? Olha para cima. Como é que você vai colocar num pote a luz? E se você chegar em casa hoje, o que você tem na tua casa? Luz! O que você tem no teu carro? Quando você tem lá na frente, lá do seu automóvel, o que você tem lá? Luz! Quando você vai de noite mexendo no teu celular, o que tem ali? Luz! E esse cara, esse tal de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, em 1879, esse cara despertou uma fagulha de fé dentro dele. Quando ele começou a falar para as pessoas o que ele ia fazer, ninguém acreditava. Olha para mim, irmão, não precisa ninguém acreditar. É só você usar a medida de fé que está em você. Ainda a gente vai criar muita coisa em 2022. A gente vai crescer muito, a gente vai ser muito abençoado.
Porque a gente não vai se conformar com esse mundo. A gente não é desse mundo, a gente está aqui, mas não é daqui. E quando Deus despertar qualquer coisa dentro da gente, a gente vai fazer, porque a fé permite isso. Mesmo você sendo Moisés da vida, mesmo você sendo uma Raabe, mesmo você sendo uma Sara, mesmo você sendo um Jacó, não interessa quem você é, você vai ficar aqui nessa terra abençoado. Diga aleluia. Você sabe por que você vai ser abençoado? 2 Coríntios 5:7. Todo mundo conhece. Porque nós andamos por fé, por fé e não por vista. A gente tem a certeza daquilo que a gente não viu ainda. Eu já tenho a convicção daquilo que eu não vi. E eu tenho que meter a cara. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar. Eu coloquei aqui escrito, onde várias pessoas enxergam impossíveis, as pessoas que têm fé olham como oportunidades. Diga aleluia. Eu estava vendo também, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a procurar grandes inventores. E eu fiquei sabendo que em Atlanta, esse eu não preparei para você, o Guilherme acho que nem preparou, né, Guilherme? Em Atlanta, fizeram o primeiro estádio que ele abre e fecha assim, ó. Aí quando eles começaram a fazer esse estádio em Atlanta, os próprios engenheiros disseram bem assim, não tem como fazer, é impossível fazer. Os caras que tinham essa certeza no coração, que eles iam construir um estádio que abria e fechava. Aí eles começaram a dizer que não tinha como fazer, não tinha como fazer, não tinha como fazer. Aí um desses engenheiros, ele pegou e foi no restaurante comer. E ele chegou lá e foi comer lagosta. Aí eles estavam conversa vai, conversa aí, não tem nada a ver do estádio que abre e fecha. Quando ele foi pegar a lagosta assim, foi abrir a lagosta, ele meteu assim o garfo para puxar a lagosta para comer, ele olhou as costas da lagosta. As costas da lagosta, elas faziam assim, elas se encaixavam. E fazia. Aí ele começou a fazer assim com o garfo. Chamou todo mundo, levou lagosta para dentro lá do escritório que eles tinham de engenharia, e eles disseram, vamos fazer essa arquitetura baseada nas costas da lagosta. É o primeiro estádio que abre e fecha. Tá chovendo? Tá sol? Baseado nas costas da lagosta. Você está entendendo quem a gente é? E não precisa ser crente. É só despertar essa certeza. É só você começar a se mover por essa fagulha de Deus que está dentro de você. Ele é criador. Ele soprou em nós isso, em cada um de nós tem essa fagulha de fé. Se Deus colocou no seu coração, mete a cara que Ele vai te honrar. De repente no início ele diz como. E várias pessoas falaram como. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria, o que a Maria disse? Como? Quando o anjo falou para Zacarias que ele ia ter filho, o que ele disse? Como? Como? Todo mundo vai falar, como? Mas como é que você vai fazer? Você não vai dar? Você não tem jeito? Claro que tem. Se Deus colocou essa certeza dentro de mim, Ele vai honrar. Porque a Bíblia Sagrada fala, não sei se você conhece, Hebreus 11:6. Vamos lá, você conhece ou não? Ora, sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem perfeição é impossível agradar a Deus. É isso que está escrito na Bíblia? Está escrito que é sem santidade? Está escrito que é sem perfeição? Está escrito o que aqui? Sem fé você nunca vai agradar o Criador. Quando você começa a extinguir esse sopro de Deus que Ele colocou dentro de você, você não consegue agradar o Criador. Você só agrada a Ele se você viver por aquilo que você não está vendo, por aquela certeza que Ele colocou no seu coração. Diga aleluia. Quer ver que eu te provo isso? Você sabe como é que era o Zacarias que eu falei agora para você? Abra a sua Bíblia Sagrada rapidinho, Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Vou te mostrar quem é o Zacarias. Diz assim, existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Vamos ver como é que eles eram? Vamos lá. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uma pessoa que é assim, como é que ela é chamada? Santa. Quem falou santo? Na mosca. Santo. Um cara que você diz assim, meu Deus, respira Deus. Nossa. Não, se a folha estiver torta assim, ele diz, não, santidade ao Senhor. O cara é santo, irmão. Santo. Aí o anjo apareceu para ele e disse assim, a tua mulher, depois ela estava velha já, eles eram velhos, a tua mulher vai ter um filho, o anjo disse. Ele não disse isso? Zacarias, a tua oração foi ouvida, tua mulher vai ter um filho. Você sabe o que ele falou para o anjo? Lê o que ele falou para o anjo.
Ele diz bem assim, ó, mas como se fará isso? Eu acho que é o versículo 18, né? E Zacarias diz assim, ó, como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Agora põe o 20. Todavia você vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Por quê? Para. Esse cara não era santo? Mas ele ficou mudo porque ele não tinha fé. Quer dizer, ele tinha fé, mas ele não creu. Ele é santo, mas não creu. Ele perdeu a voz. Ele perdeu a voz por falta de fé. Ele não creu. O anjo disse, você vai ficar mudo, não é porque você é santo. Você é santo, cara. Você é um cara santo. Você é um cara irrepreensível. Mas que todo mundo, amém. Mas não crê. Você não crê, vai ficar mudo. Diga aleluia. Você está acompanhando o que eu estou falando? Então você para com esse negócio assim, ó. Para mim receber eu tenho que ser santo. Não, você não tem que ser santo para receber. Para você receber a bênção, você tem que ter fé, certeza. Você não viu, você não enxergou, você não ouviu, mas você tem a certeza que aquilo ali já é teu. E você mete a cara, você crê naquilo, você age como se já tivesse recebido, e assim será teu. Dessa maneira que vai funcionar as coisas. Pastor, eu não tenho que me acertar. Tem que se acertar. Você tem que se acertar com Deus. Os pecados, você tem que se acertar com Deus. Senão você não vai entrar no céu. Mas para receber aqui na bênção, aqui na terra, fala assim, ficar na galeria. Quem quer ficar na galeria? Se você quiser ficar na galeria dos heróis da fé, não é com perfeição nem com santidade. Você sabe como é que era o Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3,5 diz assim, ó, foi o versículo anterior, o 4. Olha como é que era o Saulo. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha quem era Saulo. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Como é que ele era? Como é que o Saulo de Tarso era? Aí um dia Jesus apareceu para ele. Para um cara que conhecia a palavra como nunca. Você sabe como é que era o Saulo de Tarso? Se você pedisse qualquer versículo para ele, qualquer versículo, não era dividido em capítulos e versículos, mas se você for perguntar qualquer coisa, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, o Torá, se você for perguntar qualquer coisa, ele sabia de cor. Ele conhecia o Antigo Testamento como se fosse a palma da mão dele. E um dia Jesus aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha que forte. Atos 9, versículo 3. Estou quase acabando, tá, pessoal? Aleluia. Quem vai usar a fé em 2022? Se prepare que muitas coisas vão acontecer através de você. E você pode dizer, mas eu acho que eu errei alguma coisa. Você acha que ele não vai te dar o pão porque você é pecador? Pão nosso que estais, nos dá hoje. E depois perdão. Depois perdoai as nossas dívidas. Depois eu me acerto. Não é porque, você tem que entender, não é porque eu falho que eu não vou ser abençoado. Todo mundo aqui falha. Senão Jesus não tinha ido para a cruz. Você tinha ido se você não falhasse. Você ia ser o nosso Jesus. Levanta a mão aqui quem não peca. Quer dizer, quem não pecou na vida, levanta a mão. Deixa eu ver atrás do câmera ali. Ah, tá. Olha só o que aconteceu com o Saulo. E diz que o Saulo de Tarso era o bambambam, hebreu dos hebreus, irrepreensível na lei, igual Zacarias, irrepreensível. E indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, para o cara que era bambambam, e caindo ali em terra, ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, você está me perseguindo? E ele disse mais, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, você está me perseguindo, você não crê em mim não, rapaz? Vai ser ruim para ti você recalcitrar, ficar dando coicinho contra os meus aguilhões. Eu vou te furar. Ele era santo ou não era santo segundo o judaísmo? Ele era ou não era santo? E Jesus deu uma pancada nele. Você tem que entender isso, não é a minha santidade. É eu usar a minha fé para chamar a atenção do Criador. Eu sou filho dele. E como filho dele, ele quer que eu faça isso. Que
Que você faça isso, que você use a certeza. Hoje, quando você for fechar os teus olhos, você determina aquilo que você não está vendo. E você começa a agir, crer de acordo com aquilo que você falou. E sai daqui vivendo de acordo. E você é honrado. Por isso que eu vejo um monte de gente que vem na igreja. Pessoal pela primeira vez na igreja, até fumando. Beber, bebendo. Pessoal tudo torto, irmão. A pessoa até ela mistura, né? Que tá que nem aquela velhinha daquele meme, né? Fala assim, ó, eu sou evangélica. De qual igreja? Católica. Você já viu aquele meme? Tá. Então tem gente que chega na igreja desse jeito. Aí eu digo assim, agora eu vou orar por cura divina. E o cara tá com um caroço do tamanho de um limão na perna. Aí ele faz a oração e o cara fica curado. E o santo, 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 santo. Ele tá com uma dorzinha de cabeça. Não sai. Não sai. Fala que o irmão falou aqui na frente. Fala assim, ó, bem assim. Fala de novo. É ou não é assim? É! Porque não é a perfeição. Não é a perfeição e a santidade. É a fé. Quando você começa a usar a tua certeza, a convicção que Deus repartiu para cada um, e todo mundo aqui tem, inclusive o mais sujo do que pau de galinheiro tem, quando você usar, Deus honra você. Dá uma glória a Deus. Então, para finalizar, Hebreus 11:2. Aqui eu finalizo. Dá uma glória a Deus aí. Eu inventei, até minha esposa não entendeu nada, eu inventei um nome para a igreja. Se eu inventou um nome para a igreja, inventei, já vou te dizer. Então a Bíblia diz assim, ó, o Hebreus 11 é toda a galeria dos heróis da fé, né? Então assim, ó, porque por ela os antigos alcançaram, aqui não está falando de ninguém do Novo Testamento. Não está falando de Pedro, não fala de Paulo. Eu sempre pensei nisso, né? Por que na galeria dos heróis da fé não tem Pedro e a sombra a sombra de Pedro curava os enfermos? Por que na galeria dos heróis da fé não tem ali o apóstolo Paulo que expulsou o demônio? Por que na galeria dos heróis da fé não tem, sei lá, só tem os antigos? Porque os antigos, como eu disse você, eles falharam. Agora olha para mim aqui, ó, olha para cá. Acha no Novo Testamento alguém falando mal de Moisés? Acha no Novo Testamento alguém falando mal de Davi? Como é que Davi é chamado no Novo Testamento? Um homem segundo? Mas não fala de que ele se deitou com a Batseba. Fala da Raabe. A Raabe, vê se destroem ela. Não destroem. Novo Testamento, o que honra as pessoas do Antigo Testamento, o que é? É a fé. É a fé que honra esse pessoal. E aí eu coloquei aqui hoje, né? Eu coloquei, no versículo 23 tem Moisés, que matou lá o egípcio e depois abriu o Mar Vermelho. No 30 tem a Raabe, que escondeu os espias e por isso está na genealogia de Jesus. Sansão está ali. Sansão está na galeria. Eu acho que se o Sansão se apresentasse aqui, ó, tudo bem, eu sou o Sansão, eu vim aqui me apresentar diante do Senhor. Aí daqui a pouco passava uma obreira no salão, o Sansão assim, ó. Jamais colocarei de obreiro. Sansão é mulherengo ou não era? Se viesse o Sansão e a Raabe para ser meus obreiros aqui, eu ia ter que... O negócio vai ficar feio, irmão. Pensa, o Sansão de obreiro e a Raabe também. Rapaz, o que eu ia fazer? Estão na galeria dos heróis da fé. Eu estou te mostrando, irmão, eu não preciso ser perfeito para deixar uma façanha, uma proeza aqui nessa terra. Eu só preciso usar essa fagulha de Deus que está dentro de mim. Na hora que você tiver certeza, Deus honra você. E hoje a minha esposa não entendeu. Ela perguntou para mim, o que é esse negócio que escreveu errado? Eu falei que escrevi certo, porque eu coloquei igreja com H. Ainda um dia a igreja vai ser escrito com H de humano. Um dia, ainda a palavra igreja, ela vai ser escrita com H de humano antes. Porque nós somos humanos. Você é humano, eu sou humano. Então não paga uma de perfeito que você não é. Aceita, você vai ser abençoado através da sua... E deu, através da fé que Deus colocou no seu coração. Então um dia a igreja vai ser escrita assim. Por que ela vai ser escrita? Porque quem vai abençoar você é a sua fé. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37, finalizando agora, diga glória a Deus.
Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Grava essa palavra para você em 2022. Para Deus não tem nada impossível. E vou te falar mais. Marcos 9, versículo 23, aqui eu acabo. Marcos 9, 23 diz bem assim, ó. Se tu podes crer, tudo é possível. Inclusive colocar uma luz dentro de um pote. Botar a luz dentro de um pote. Inclusive fazer uma bicicleta voadora. Quando desperta dentro de você uma certeza, você consegue construir uma ponte sem nunca mais ninguém ter que molhar os pés. Você constrói uma coisa que nunca ninguém construiu. Você faz crescer uma igreja que ninguém cresceu. Você consegue fazer um negócio, um rebuliço, porque você tem essa certeza. Ninguém acredita em você. O pessoal vai começar a dizer como. Ninguém precisa acreditar em mim. Ninguém precisa acreditar em você. Você não precisa moral de ninguém. Você não precisa da moral de ninguém. Se falarem bem de você, tanto faz. Se falarem mal de você, tanto faz. O que vai mandar na sua vida é a sua fé. O que vai mandar na sua vida em 2022 vai ser a sua fé. Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Mas escutando esse tipo de mensagem, ela vai se tornar uma grande fé. Deixa a fé desenvolver, vem para a igreja, anota tudo que eu prego, vai meditando texto após texto, porque você vai ver que a tua fé vai fazer você se destacar em 2022. Olha bem para mim aqui, ó. A tua fé vai fazer você se destacar em 2022. E não interessa quem você é. Não interessa. Eu já vi gente, irmão, despertando da miséria para se tornar a pessoa mais próspera do Brasil. Eu já vi gente despertar um dia numa cama, em leito de morte, a pessoa está morrendo com câncer terminal e a pessoa despertar para a vitória. Eu já vi gente despertar, meu irmão, despertar depois de velho e se tornar um grande pregador depois de velho. Depois de velho a pessoa se tornou o maior pregador que teve na Inglaterra. Smith Wigglesworth. Já ouviu falar dele ou não? Ressuscitou 23 pessoas no ministério dele. Ele era encanador. Até os 60 e tantos anos. Ele tinha 60 anos. Sabe quem que era pregadora? A esposa dele. A esposa dele era pastora. E ele era encanador. Aí um dia despertou essa certeza no coração dele. Começou a ir atrás. Diz que um dia na casa dele estava lá mexendo com encanamento, o negócio lá. Diz que recebeu o batismo do Espírito Santo. Se tornou um dos maiores pregadores que já existiu. Quando despertar em você essa certeza, essa convicção, acredite nela. Porque ela vai colocar você em lugares extraordinários. E eu profetizo na sua vida. Em 2022 você vai fazer proezas. Em 2022 você vai fazer proezas. Aplauda bem forte ao Senhor. É a nossa fé, não é a nossa perfeição. Você para de achar que você é perfeito, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas a gente tem fé para vencer. Pastor, o senhor desabou na santidade. Claro que não, irmão. A gente tem que procurar ser santo. Vai conseguir? Alguém falou bem alto, fala aí. Vai conseguir ser santo? Nunca! Você não vai conseguir. Você vai lutar pela santidade dia após dia. Mas você não vai conseguir. O que vai fazer você ser abençoado vai ser a tua fé só. Diga, eu acredito no amor de Deus. Quem tem filho, levanta a mão aqui. Quando teu filho faz alguma coisa errada, você dá um castigo, você deixa ele 3 semanas sem comer? Ou você dá o pão para ele? Você dá? Bravo, chateado, com vontade de não dar. Mas você dá. E você senta com ele. Tu não me faz mais isso, moleque. Obrigado, pai. Sim ou não? Deus vai te honrar. Porque você vai parar de ler a Bíblia como evangélico. Você vai começar a ler a Bíblia Sagrada como filho de Deus. Vamos ler a Bíblia como filho de Deus? Ele ama você, ele vai te honrar. Ele vai abençoar você. Pastor, eu tenho que me acertar? Claro que você tem que se acertar. Se está em pecado, ó, corta isso aí. Joga esse negócio fora. Para com isso aí de uma vez. Agora, por favor, 2022, deixa a fé levar você. Diga assim, por fé e não por vista. Aleluia.